Fala galera, beleza? Professor Fábio Mineiro aqui do Personal Educa. Hoje estamos aqui para poder conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto super interessante, um assunto legal, porém um assunto também bem delicado, que é a crise do subprime. 10 anos, exatamente agora em 2018, que temos a ocorrência dessa maior crise econômica global que se estabeleceu aí ao longo dos últimos anos e afeta, toda essa ideia de uma economia neoliberal. Para a gente poder retomar esse assunto, a gente precisa destacar alguns tópicos pré-crise, beleza? Vamos lá então. No início dos anos 2000, nós temos um cenário da economia norte-americana que ela se encontra em uma certa instabilidade. Uma instabilidade que alguns fatores são determinantes para aquela conjuntura atual. Vamos lá então, relembrando. Em 2000, tivemos a crise das empresas .com, que derrubou as bolsas de valores dos Estados Unidos. Um outro ponto, nós tivemos também no início dos anos 2000 a entrada dos Estados Unidos em dois grandes conflitos mundiais, a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque. Isso trouxe grandes gastos para o governo norte-americano. Nesse cenário de instabilidade, o governo norte-americano ele buscou algumas iniciativas na tentativa de trazer uma estabilidade maior à economia dos Estados Unidos. E assim, o FED, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, ele tomou uma política de redução dos juros. O motivo dessa redução dos juros? Favorecer a possibilidade dos investimentos em diversos setores. Nesse segmento, vale chamar a atenção com relação ao setor imobiliário, que já estava passando por um processo de valorização e se valoriza ainda mais devido à queda dos juros estabelecidos pelo Banco Central norte-americano. A partir daí, nós temos que analisar a situação quanto à oferta desses empréstimos. As instituições financeiras dos Estados Unidos, elas apostaram no chamado subprime. Vamos lá, o que seria o subprime? É o chamado empréstimo de segunda linha ou o crédito de risco. Esse crédito de risco é devido à possibilidade de inadimplência. Então as instituições financeiras, elas cobram taxas de juros extremamente altas pensando numa obtenção de lucro futuro. A situação quanto à oferta desse subprime é que não ficou restrito apenas no mercado imobiliário. E os diversos mecanismos encontrados pelas instituições financeiras chamam a atenção quanto à possibilidade de aumento desse lucro a partir do momento que o subprime ele é negociado com outras instituições. Ele é intercalado, integrado com outros setores econômicos. E aí é o seguinte, se um segmento ele entra em colapso, entra em crise, ocorre a inadimplência, em efeito cascata, todos os outros setores também encontrarão um momento de crise. Foi exatamente isso que aconteceu. Com o aumento dos juros, ocorre também um processo de desvalorização das hipotecas. E assim, a hipoteca que era utilizada como uma garantia aos empréstimos tomados, torna-se um ciclo vicioso. A hipoteca ela tem uma valorização menor do que o financiamento que foi tomado. E assim, o que era como garantia de empréstimo não mais consegue saldar aquele empréstimo. O cenário, ele torna-se extremamente delicado, porque diversas instituições financeiras passaram a ter uma imagem real sobre uma possibilidade de falência. A data do dia 15 de setembro de 2008 é uma data símbolo, que foi conhecida como a Segunda-feira Negra, que foi a data onde o Lehman Brothers, uma das instituições mais tradicionais dos Estados Unidos, o quarto maior banco investidor dos Estados Unidos, ele decretou falência. A data do dia 15 de setembro de 2008 marca a derrocada de uma economia neoliberalista. Fica muito claro que a desregulamentação do mercado financeiro é um risco a uma estabilidade de uma economia globalizada. E a partir daí, o neoliberalismo ele passa a ter um grande concorrente, que é o neo-keynesianismo, que é a necessidade das instituições financeiras privadas receberem apoio financeiro dos bancos. O governo norte-americano, o governo do George W. Bush, ele investe no dia 24 de setembro de 2008 700 bilhões de dólares no mercado financeiro, tentando salvar instituições tradicionais. O medo é o colapso não só da economia norte-americana, é o colapso do sistema financeiro internacional. Nós temos uma integração de diversas empresas de diversos países dentro de um sistema de bolsas de valores. E aí, de 2008 a 2018, nós temos uma necessidade de reestruturação dessa economia. E aí, as consequências dessa crise durante esses 10 anos. Estagnação econômica, retração econômica,
perda de mercado, redução de produtividade e, principalmente, um dano social, que é a elevação das taxas de desemprego. Países desenvolvidos, como a questão da zona do euro, o chamado PIGS, né, que seria aí a junção de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, com taxas de desemprego que chegam a quase 30%. E em países em desenvolvimento, países emergentes, como é o caso do Brasil, vem enfrentando esse cenário de necessidade de reconstrução. Aqui no Brasil, o governo adota uma medida que é para tentar conter essa crise, incentivando o mercado interno, incentivando o consumo. Porém, a marolinha que foi noticiada em meados de 2008, nós vemos que, na verdade, é um grande tsunami, pois a nossa economia ela se encontra ainda extremamente debilitada e necessitando de um processo de reestruturação. Nós temos cada vez mais uma economia ainda atrelada a essa crise que se iniciou. Então, a dica é essa, pessoal. A crise do subprime, 10 anos da maior crise econômica global, a crise de 2008, que ainda afeta toda a economia. Ok? Obrigado, até uma próxima. Abraço.